Olá, que Deus o abençoe muitíssimo, grandiosamente. E nós estamos aqui voltando agora com a programação da Igreja Internacional do Reino de Cristo, é o programa Obediência e Fé. Eu sou o apóstolo Cassiano e quero dizer que nós vamos ministrar hoje uma palavra maravilhosa. Vai valer a pena você ficar no passo a passo, porque é uma palavra que normalmente ela não é comum nas pregações em geral. Que palavra é essa? Nós vamos falar sobre Jesus e a Bíblia. Como assim Jesus e a Bíblia? Já começa o título, você já pode ver que é interessante. Na verdade, nós vamos ficar sabendo quem é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Daqui a pouco eu vou deixar os contatos com você para que você possa estar enviando testemunho, pedidos de oração. Daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero pedir a você para pegar um copo com água que nós vamos estar ungindo essa água, consagrando no final do programa para que você venha beber, você e os da sua família, para ficar curado dos males. Quero dizer para você também que no meio do programa, mais ou menos do meio para frente, eu vou estar fazendo uma oração forte. Uma oração forte por você. Você quem? Eu vou estar fazendo para aquela pessoa que sofre de algum mal, como vícios, angústia, tristeza, solidão, amarração financeira, amarração sentimental, familiar, espiritual, A pessoa que vive nas drogas, a pessoa que tem uma depressão, uma doença, que os médicos não veem as causas, e outros males, como você sabe. Se você é essa pessoa, então é para você que eu vou estar fazendo essa oração forte. E com certeza você vai se beneficiar das coisas do reino de Deus, do privilégio, dos benefícios do reino de Deus, que é a cura, a libertação e a salvação da pessoa. E então vai valer a pena. Eu já vou deixar os contatos. O site da igreja é igrejainternacional.org. www.igrejainternacional.org. O meu e-mail é apostolocassiano@igrejainternacional.org. apostolocassiano@igrejainternacional.org. E o meu telefone que eu vou deixar também, que é o WhatsApp, é 11 9 5813 3700. 11 9 5813 3700. Tá bom? Para que você venha enviar pedidos de orações, testemunho, principalmente testemunho do programa aqui neste momento. Eu já quero entrar na ministração da palavra. Mais uma vez, só para você não esquecer do seu copo com água, que vai ser muito importante. Eu vou estar consagrando, tá bom? No final do programa, para você e os da sua família. Aqueles que tiverem à sua volta aí. Olha, Jesus e a Bíblia. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Você aprendeu, você e eu no passado, porque hoje eu já aprendi o certo. Mas você aprendeu que a Bíblia é a palavra de Deus.
Você já ouviu também, assim por alto, assim, que Jesus é a palavra de Deus. Porém, o que é mais enfatizado é que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você pode perguntar assim, ô apóstolo Cassiano, mas que diferença faz? Muita diferença. Só para você entender, faz diferença de céu ou inferno. Ou seja, poucas pessoas serão salvas, irão para o céu por causa disso. Por não saber exatamente. Mas também, quanto a não ser salvo, Jesus já disse, quando Jesus morreu na cruz, que ele falou assim, ó, está consumado. Está consumado é que ele fez a parte dele. A parte dele para que nós viéssemos a ser salvos. A parte dele está feita. Agora, nós temos que fazer a nossa. Fazer a nossa é principalmente em entendimento. Após entendimento das coisas do reino de Deus, aí vem sabedoria, né? Sabedoria do Espírito Santo e assim vai. Então vamos lá. Como eu já disse, nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu queria que você, na sua Bíblia aí, eu queria que você pegasse a Bíblia, que nós vamos ler um texto. Eu estou com a minha aqui na frente. Nós vamos ler um texto. Pega a sua Bíblia aí. Eu estou com a minha aqui. O texto vai ser João, Evangelho de João, tá bom? Não é João das cartas de João, não. O Evangelho, tá bom? Nós vamos ler no Evangelho de João. Pegou aí? Vamos ler então. Qualquer coisa você pode ler depois, tá bom? Evangelho de João 1. Na minha Bíblia, que é uma tradução atualizada, está escrito assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Eu quero enfatizar só essa parte aqui. Mas você depois pode ler mais versículos aí. Na sua Bíblia, provavelmente esteja escrito assim, ó. No princípio era aquele que era o verbo, ou seja, o verbo no princípio. Ele estava com Deus. Ele era Deus. O verbo, provavelmente esteja escrito assim na sua Bíblia. Mas o que é que eu quero enfatizar nisto aqui? Veja bem, no princípio, ele era, deixa eu dar uma olhada aqui, no princípio era aquele que é a palavra. Ou seja, eu estou repetindo aqui, aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Está falando de Jesus. Jesus é a palavra de Deus. A referência que nós temos é exatamente essa. Você já ouviu alguma pregação assim? Olha, ele era o verbo estava com Deus. Ou seja, verbo é a mesma coisa que palavra. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, imagine comigo aqui. Quem é a palavra de Deus? Jesus
ou a Bíblia? A Bíblia ou Jesus? Tem que ser um só. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como você aprendeu até agora, e esta ministração aqui, ela veio para esclarecer, se a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus não é a palavra de Deus. Mas aonde está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus? Você entendeu? Mas está escrito que Jesus é a palavra de Deus. Aonde nós lemos agora? João, Evangelho de João 1, primeiro, ali no primeiro versículo. Você entendeu? Olha, Jesus é a palavra de Deus. No decorrer do programa, você vai saber o porquê que é preciso a gente entender isso. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia, só para você entender, a Bíblia é um conjunto de livros sagrados que nestes livros, estão contidos a palavra de Deus, a palavra do homem e a palavra do diabo. Eu não vou ficar aqui abrindo a Bíblia para mostrar para você neste programa, né? Mas veja bem, a Bíblia é um conjunto de livros sagrados que neles estão contidos a palavra de Deus, a palavra do homem e a palavra do diabo. Como provavelmente você ainda não ouviu assim, essa pregação assim, parece assim muito ousada da minha parte, mas não é não. Só para você entender, em Mateus, eu não quero ficar abrindo muito a Bíblia agora, porque senão nós temos um tempo aqui no programa, mas se eu não fizer algumas coisas aqui, não dá para você saber, né? Então veja bem, em Mateus 4, me parece, deixa eu ver aqui. Em Mateus 4, né? Está assim, ó, que é a tentação de Jesus, como eu falei agora há pouco. Está assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Depois você pode continuar lendo na sua Bíblia aí, Mateus 4. A tentação de Jesus. Para você ter certeza que na Bíblia tem a palavra do diabo. Né? Nós estamos sendo repetitivos, porque é muito importante essas repetições, elas não são cansativas. Vai dar uma margem para a gente aprender. Então, como foi dito, a Bíblia é um conjunto de livros sagrados que neles estão contidos a palavra de Deus, a palavra do homem, a palavra do diabo. E nas cartas dos apóstolos, João, aí já é a carta de João, não é o Evangelho de João, não. João 1, no versículo 10, está escrito assim: quem disser que não peca é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia. Tá certo que o João estava falando a verdade, falou a verdade aí, mas não é verdade de Deus. É verdade do homem, é verdade dos homens. Porque Deus, desde o princípio, manda abandonar pecados em obediência a Ele. Desde o princípio. Você pode ver.
Ele manda no passado, sede santo, porque eu sou santo. Jesus fala nos evangelhos, Mateus 5,48, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai que está nos céus. Ou seja, então é verdade do homem, mas não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é para abandonar pecado, é para sair das coisas. Então você viu, você já pôde ver que... E a palavra de Deus na Bíblia é Jesus. Jesus é a palavra de Deus na Bíblia. Tá? Eu quero aqui mostrar para você uma maravilha que ainda não foi mostrado. Eu não sei porquê. Eu estava até conversando com Deus, com Jesus, e pedindo para Ele, né? Para Ele, falando com Ele. Eu não sei por que as pessoas, os pregadores, não entendeu quando o Senhor falou. Aí você pode abrir aí, que é João 5, 39 e 40. Eu estava falando com Jesus. Como os pregadores não entenderam quando o Senhor falou assim. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam ao meu respeito. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja bem, por que eu perguntei a Jesus? Porque eu ficava intrigado quando eu não sabia, e todos os pregadores pregando assim: olha, Jesus não mandou estudar as Escrituras? Estudem as Escrituras, estuda a Bíblia, irmão. Estuda aí para você compreender. Você que está me assistindo agora, você pode fazer uma análise, seja você pregador ou não. É simples. Você pegando esse texto de João 5,39, que está assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Se você colocar a pontuação certinha ali, analisando, né, certinho ali, você vai perceber que Jesus não está mandando estudar as Escrituras, não. Você vai perceber que ele está dando uma bronca na gente. E se porventura você não perceber, fazendo essa análise, e você não perceber só no versículo 39, né, de João 5, quando você vai ao 40, está assim: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Então como é que não tem coerência assim? Estudem, gente, estudem as Escrituras. E vocês não vêm a mim para ter vida? Você viu, não tem coerência, não está combinando. Então você mesmo pode analisar isso aí, né? Porque todo mundo vai precisar rever os conceitos com respeito a isso. É tanto que Jesus não está mandando estudar as Escrituras que na Bíblia, da linguagem de hoje, esse que eu citei para você está na linguagem João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. É o que eu sei. Mas na linguagem de hoje, eles já corrigiram isso, já fizeram uma colocação certa, que é o que eu vou ler para você aqui, olha aqui, que eu estou com uma Bíblia da linguagem de hoje, com a colocação certa, assim, ó, João 5, 39, 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Aí o 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida? Tem uma parte no meio que eu não li, que daqui a pouco eu vou ler para explicar também. Mas eu só quero essa parte. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Jesus falando, olha, vocês estudam a Bíblia cuidadosamente.
Quase que ele falou, vocês reverenciam ela. Porque vocês pensam que vocês têm a vida eterna nela. Ou seja, vocês pensam que serão salvos com ela. Com ela. Contudo, vocês não querem vir a mim para eu dar vida a vocês. Vida com abundância. Salvação eterna. Vida eterna. Você entendeu? E a partezinha que eu falei que não li no meio aqui, quando ele disse assim, ó, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Quando ele disse isso, ele está falando assim, tá certo que é através da Bíblia, através das escrituras, que vocês chegam até a mim. Não tem como vocês chegarem até a mim sem a Bíblia, sem as Escrituras. Mas só que quando vocês pegam as Escrituras, vocês ficam com as Escrituras e vocês não vêm a mim. É isso que está acontecendo. Quando ele fala no versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. E nessa tradução que eu estou com ela aqui, linguagem de hoje, está assim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Você pode estar pensando assim, mais uma vez, eu falei lá atrás, mas você pode estar pensando assim, ô apóstolo Cassiano, mas que diferença faz? Que diferença faz? É questão de vida ou morte, céu ou inferno. Faz essa diferença. Mais na frente você vai ver, vai perceber. Olha bem. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como nós aprendemos, e todos os pregadores pregam isso, você nunca ouviu uma palavra dessa. Agora que eu estou pregando em público, essa palavra, eu estou com ela há anos, há 20 anos. Mas agora que eu estou colocando em público, estou começando a colocar agora. E você vai fazer a análise, você mesmo. Você pode perguntar para o seu pastor lá. E ele vai continuar falando assim. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus não mandou estudar as Escrituras? Mas por que ele vai continuar falando assim ao invés de tomar um tempo e fazer a análise? Você pode falar com ele, ô pastor, ou bispos, ou apóstolo, seja quem for. Faz uma análise aí. Será que Jesus está mandando estudar as Escrituras mesmo? Aí se fizer uma análise pente fino, vai ver que não. Vai ver que ele está dando uma bronca na gente, que nós ficamos estudando as Escrituras pensando que a gente vai ser salvo com ela. E nós não queremos ir a Ele para ter vida. Por que eu estou falando ser salvo com ela e não através dela? Não, nós podemos ser salvos através das Escrituras, porque nelas, na Bíblia, está a palavra de Deus, que é Jesus. Então, através da Bíblia, nós podemos encontrar Jesus para ser salvo. Mas Jesus está falando assim, vocês estão pensando que vocês terão vida com ela. Não. Mas na Bíblia está a palavra de Deus, que é Jesus. É só você ir lá de novo, lá no João 1, Evangelho de João 1, e ler, analisando as coisas ali. Por que se a Bíblia for a palavra de Deus, ninguém vai ser salvo? Porque nós seremos salvos por Jesus. E a outra parte é que nós queremos, o homem, o ser humano, ele prefere querer a Bíblia como palavra de Deus e não Jesus. Por quê?
Porque a Bíblia não exige. A Bíblia não exige da gente. Está entendendo? Ela não exige. E Jesus exige. A fé exige. A fé é exigente. Jesus exige. Porque se ele não exigir da gente, a gente vai ficar acomodado. E a gente vai cair no inferno. Jesus exige. Mas a Bíblia não. A gente na Bíblia, a gente prefere ir pelo homem. E quando a gente vai pelo homem, automaticamente estamos indo pelo maligno, pelo diabo, porque o diabo vai usar o homem na Bíblia para nos enganar e a gente ficar com ela. Por quê? Porque ela não exige. É muito mais fácil assim. Ah, não, ninguém é perfeito, todo mundo é cheio de falha, quem disser que não peca é mentiroso. Quem é que pode falar que não peca? Pois é, mas todos esses que têm essa linha de pensamento, todos esses vão cair no inferno, fora os que já vêm caindo no inferno. Jesus fala disso num outro programa, eu vou trazer. Num outro programa. Com esse conceito de que ninguém é perfeito, todo mundo é cheio de falha mesmo. Quem disser que não peca é mentiroso, vai cair no inferno. Porque esse não é o conceito de Deus, é o conceito de homem. Ainda que seja homem da Bíblia, é homem da Bíblia. Aí suponhamos que você ainda faz uma pergunta assim, o apóstolo Cassiano, mas são homens inspirados pelo Espírito Santo. Um dia eu fiz essa pergunta para Jesus também. Ô Senhor Jesus, mas são homens inspirados pelo Espírito Santo? Aí Jesus insistiu comigo. Tá, mas vem cá. Qual que é melhor? Ir por homens inspirados pelo Espírito Santo ou pelo próprio Espírito Santo? Você entendeu ou não? Aí eu falei, ô Jesus, muito obrigado. Eu ainda fui a fundo. Falei, ô Jesus, mas o Senhor está aí me incentivando a não ter a Bíblia? Não, você pode ter a Bíblia. Mas tanto a Bíblia quanto qualquer outra coisa na Terra, o homem tem que deixar para ter a vida eterna. Tem que deixar e ficar com o Pai, ficar comigo. Jesus falando. Você entendeu? Ainda que seja a Bíblia, e ainda que seja homens inspirados pelo Espírito Santo, a gente tem que deixar, por exemplo, agora, entre eu e você, está Jesus, está o Espírito Santo. Entenda isso, entre você e eu, está Jesus. Que ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, ali eu estarei não, ali eu estou. Ele falou assim, é no presente, ali eu estou. Então ele está aqui. Aí imagine comigo. É difícil querer Jesus, por quê? Porque ele exige. Ele manda deixar as coisas, né? Ele manda renunciar tudo. Você está entendendo ou não? E aí mais fácil ficar com a Bíblia e com os homens da Bíblia. Então veja bem. Jesus está no nosso meio e a gente com a Bíblia, com os homens da Bíblia. Vamos citar os apóstolos, alguns, vou citar 3 ou 4. Vou citar Pedro, Tiago, João, Paulo. Vou citar só esse, tem outros, né, como você sabe. E é o que eu ouço, e como eu era também, assim. Não, mas Paulo diz. Não, Paulo diz. Não, olha, o apóstolo Paulo diz. Olha bem, o apóstolo Paulo. Aí eu te pergunto, o apóstolo Paulo está aqui, no nosso meio aqui, entre você e eu? E quando a gente sair da terra,
Quem vai ser salvo? Aquele que for salvo, chegando lá na portaria, vai encontrar quem? Apóstolo Paulo ou Jesus? Analise. Abra aí o entendimento. Por isso que muita gente, muito crente chamado cristão, que diz, eu tenho a certeza da salvação. Mas quem tem uma certeza de salvação e que não tem Jesus como Senhor, todo mundo, a maioria, né? Quando eu digo todo mundo, a maioria, tem o apóstolo Paulo como Senhor. Ô apóstolo Cassiano, você não gosta dos apóstolos? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só estamos citando a verdade. Estamos falando da verdade. Que, na verdade, a igreja de Cristo hoje no mundo, que teria que ser de Cristo, mas é a igreja de Paulo. Então você está sendo levado, não por mim, mas pelo Espírito Santo, mas você está sendo levado para sair de homem, para sair de Paulo e ficar com Jesus. Você entendeu ou não? Sair da Bíblia, deixar a Bíblia e ficar com Jesus. É isso, Jesus falou. Vocês estudam cuidadosamente a Bíblia, porque vocês estão pensando que tem vida com ela. E não quer vir a mim para eu dar vida a vocês. Você entendeu? Olha que interessante. E agora, finalizando aqui, eu quero dar um exemplo para finalizar. Porque, aliás, você que chegou e não pegou seu copo com água, pega lá que nós vamos estar ungindo daqui a pouco, no finalzinho do programa, consagrando essa água para você beber, você e da sua família, né, para ficar curado dos males, tá? Pega lá o copo com água. Mas antes de eu orar na água, eu vou estar fazendo uma oração forte, daqui a pouco. Assim que eu terminar esse exemplo que eu vou dar agora, eu já vou para a oração forte, tá? Esse exemplo você tem um mapa de uma mina de ouro. Você já está procurando esse tesouro, que é essa mina, através desse mapa, há um bom tempo. Digamos que você tenha ido no Pantanal, né, em outros locais, mas aí o mapa apontou para o Amazonas. Aí você chegou lá. Só que lá você já está 1 ano e não conseguiu ainda, mas agora o mapa está apontando, você está percebendo que está perto. Aí lá um belo dia você chegou, olha, com seus auxiliares, né? Olha, cava aqui. Aí cavou ali, aí, olha, é aí, ó. Está indicando, o mapa está indicando que... Vai, continua. Até que lá um dado momento, todo mundo, meu Deus, o que foi? Olha o tamanho dessa pedra de ouro. Há uma outra ali. Oh. Você entendeu ou não? Através desse mapa você chegou ali. E aí o que você fez? Você falou com seus auxiliares. Tapa tudo. Normal. Vamos voltar para a nossa cidade. Aí vocês voltaram para a cidade. E você é o dono do tesouro. Você tem o mapa, você tem tudo ali. Só que o que aconteceu? Você ficou com o mapa, você já está 1 semana com o mapa e falando, olha, achei o tesouro, graças a Deus, é meu. Aí passou 1 semana, passou 15 dias, passaram 1 mês, passaram 2 meses, aí passaram
Aí passou um ano, você está lá com o mapa. Estou com o tesouro, olha. Aí passaram 10 anos, você está lá com o mapa. Aí passaram 20 anos, 50 anos, você está lá velhinho. Eu tenho um mapa. Você está entendendo ou não? Você está com um mapa. E o tesouro está lá e você tem tudo na mão. Mas você ficou com o mapa. E aí você já vai morrer mesmo e vai ficar só com o mapa. Aonde nós chegamos com isso? Aqui, ó. Mapa da mina. A Bíblia é o mapa da mina. O tesouro é Jesus. O tesouro é Jesus. Mas aí o que nós fazemos? Nós pegamos esse mapa e estamos com ele, não é? Não é o que acontece? Não, olha, a Bíblia, Bíblia. E aquele que não tem hábito de Bíblia, ele é incentivado. Aí ele pega o hábito da Bíblia, a Bíblia. E fica com o mapa do tesouro, que é a Bíblia, Jesus é o tesouro. E não vai a Jesus, não pega Jesus, não segura Jesus para ser salvo, para ser liberto dos males. Você entendeu? E ficou só com a Bíblia. Cá entre nós. Olha bem. Analise isso. As religiões adoram uma coisa ou outra. Tem uma religião que adora ídolo. A religião evangélica, ou apóstolo, evangélica religião, claro que é. É a mesma coisa das outras. Mesma coisa. A religião evangélica adora a Bíblia. Adora a Bíblia. A Bíblia é mais que Deus, é mais que Jesus. O apóstolo assim, você é contra a Bíblia? Claro que não. Mas veja bem, quando eu era grudado na Bíblia e não tinha chegado a Jesus, eu tinha todos os males. Todos os males. E você sabe, angústia, tristeza, solidão, depressão, doenças, todos. Mas quando eu deixei a Bíblia e fiquei com Jesus, mas esse deixar a Bíblia, eu não estou com ela aqui? Deixar, deixar. É como Jesus manda lá em Marcos 10, 29 e 30. Todo aquele que deixar pai, mãe, filho ou campos, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora e herdará a vida eterna. É deixar. Tem que deixar. Aí você diz assim, eu não entendo muito isso, o apóstolo Cassiano. Então, eu sou casado com a minha mulher. Ou sou casado com meu marido. Então eu tenho que... Não. Não vai divorciar, não. Não vai deixar, não vai sair dele, não. Mas tem que deixar. Deixar como? Quando que deixa? Assim. Você está encontrando Jesus. E o seu cônjuge diz assim, se você continuar indo nessa igreja, ou se você continuar indo procurar esse Jesus, você vai ter que escolher, ou ele ou eu. Aí você vai escolher. Se você escolhe ficar com Jesus, você não vai mandar seu cônjuge embora. Mas ele vai falar aqui e vai ter que sair aqui. Ele vai ter que saber que você o ama, mas não mais que Jesus, muito menos que Jesus. Ele vai ter que saber que você ama Jesus, obedece Jesus, mas não ele. Você entendeu que maravilha? É Jesus, a palavra de Deus é Jesus. Então você tem que deixar a Bíblia como palavra de Deus. Você pode ter ela, né? Não tem problema. Mas como palavra de Deus você vai ter que deixar, senão você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. E ainda vai comer o
pão que o diabo amassou aqui na terra. E há quem esteja me assistindo agora, que está falando assim, olha, já não está fácil para mim. Pois é. Então, olha, as Escrituras como palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, você tem que deixar e ficar com Jesus. Você entendeu ou não? Eu vou estar trazendo em outros programas, em outros programas eu vou estar ministrando mais sobre isso. Mas você viu que está muito interessante, né? Você mesmo pode analisar e você vai precisar rever seus conceitos a esse respeito. Né? Os pregadores... Eu perguntei para Jesus, estou repetindo o que eu falei lá atrás, perguntei para Jesus, mas por que os pregadores, os mais consagrados, aqueles da televisão, por que eles continuam insistindo, falando que o Senhor mandou estudar as Escrituras, sendo que não? Por que, Senhor Jesus? Eu não tenho estudo, eles têm. Eu não sou estudado, eles são. Mas eu comecei a observar, comecei a colocar os pingos nos is ali, as colocações, e aí eu falei, não, eu vou mais a fundo, eu vou querer saber mais. Aí encontrei uma Bíblia que já tinham feito, que é a Bíblia da linguagem de hoje, aí fizeram essa colocação, eu falei, aí, tá vendo aí, ó? Eu falei, aí Jesus. Aí ele, pois é, então. Mas olha que interessante, você que está aí assistindo. Mesmo aqueles que fizeram a colocação assim que vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm vida eterna, contudo não queres vir a mim para terem vida, mesmo eles, olha que interessante, mesmo eles continuam tendo a Bíblia como a palavra de Deus. É isso que eu perguntei a Jesus. Ele falou, olha, mas você entendeu? Olha o que Jesus falou comigo. Mas você entendeu? Eu falei, eu entendi. Aí ele, então você fala com os outros, vai falando. E aí agora eu estou começando a tornar público essa ministração, porque vai precisar. Quando eu fiz isso, eu fiquei livre de todos os males. Porque eu era preso com a Bíblia. Aí eu me desprendi dela e fiquei com Jesus. Você entendeu? Passei por um processo de libertação maravilhoso. E, olha, é maravilhoso. Está entendendo, né? Nós vamos agora... Eu quero fazer aquela oração forte por você. E após a oração forte, eu vou consagrar a água, tá bom? Pega o seu copo aí. Como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Na primeira parte da oração, eu vou falar com Deus, pedir para curar você, libertar você, te dar esse entendimento que Ele me deu do alto. Porque você tendo isso e você praticando, olha, você vai ficar livre dos males. Mas agora eu estou falando desses males que estão aí ainda, agora. Vou fazer a oração forte. Mas primeiro vou estar falando, pedindo Ele para curar você e libertar. E na oração forte, quando eu estiver fazendo, você coloca a mão no local da dor, né? Onde tem, se for uma angústia, uma tristeza, mal na alma, coloca na cabeça ou no coração, aperta um pouquinho. E quando eu falar, sai, você tira a mão com força e diga, sai em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar então? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, essa ministração que o Senhor trouxe para nós. O Senhor trouxe essa ministração para mim já faz 20 anos. Mas agora o Senhor está tornando público. O primeiro pedido que eu peço ao Senhor é que todos que acessar, aqueles que estão pela TV, pela internet, ouvindo pela rádio, que eles tenham este entendimento que o Senhor me deu, para que eles sejam curados, libertos e sejam salvos. E agora eu peço que
que eles tenham a cura, a libertação desses males agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu me dirijo a você, mal. Espírito, os demônios que agem com essa dor de cabeça constante, angústia, tristeza, solidão, amarração sentimental, familiar, espiritual, amarração financeira, o mal na alma, a depressão. É você, demônio, são vocês. E eu estou dando ordem. É para sair agora. É para abandonar essa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, todo o mal. Todos os demônios amarrados, acorrentados agora. Para não voltar mais, em nome do Senhor Jesus, todo o mal sai. E não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Respire fundo aí, faz um movimento assim, né? Vê aí se o mal saiu. O cego pode enxergar agora, o surdo pode ouvir, o paralítico anda. Você que está deitado nessa cama, você já sabe aí que você já pode chamar o médico, os médicos, os enfermeiros para chamar o médico, né? Para ver aí. E aí você vai para casa. Você que está nessa prisão aí, está assistindo aí pela TV ou está com vídeo aí, né? Creia e analise essa palavra e você terá a justiça divina julgando a sua causa, tá bom? Você que está deitado nesse quarto com depressão, levante daí. Levante e vai cuidar da sua vida. É ou não é verdade? Olha, você que ainda não entendeu, o meu WhatsApp para você falar comigo é 11 95813 3700. 11 95813 3700. Tá bom? Nós vamos ungir a água agora. Nós estamos chegando ao final dessa programação, tá? Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, coloque nesta água a unção do Espírito Santo. Uma unção de cura, uma unção de libertação, cura dessas doenças, cura da angústia, da tristeza, da solidão, da depressão. Coloque uma unção que ressuscite mortos. Coloque, meu Deus, para quando essa pessoa beber, ela fica livre, liberta de todos os males, em o nome do Senhor Jesus. E eu consagro para este fim, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água aí. Então é isso. Nós já estamos chegando ao final da nossa participação aqui no programa. Que Deus o abençoe muitíssimo e até uma próxima.